coreanos e os russos. A Rússia tem problemas com o Japão. Tem umas ilhas, que são as Ilhas Kurilas, desde o final da Segunda Guerra Mundial, são disputados. A Rússia reconhece como ilhas russas, os japoneses reconhecem como ilhas japonesas. E a Sanai Takaishi, ela falou que ela tem intenção de colocar mísseis numa base que fica a 100 km de Taiwan. Imagina para os chineses ter a instalação de mísseis de médio alcance a 100 km do território de Taiwan. Isso alcançaria Taiwan e a China também, e parte do território chinês. E a Rússia também falou que considera isso uma ameaça. Até falou que a Sanai Takaishi, na verdade, ela é um fantoche dos Estados Unidos, porque, sendo sincero, quem hoje se interessa muito pela militarização da região do Índico-Pacífico é os Estados Unidos. Porque para proteger a fabricação de microchips? Vários interesses ali, né? A região do Mar da China Meridional, que fica bem embaixo do território chinês. Aí não tem a Rússia, é um pouco mais afastado, mas dá para ver, né? Ver se acha um mapa um pouco mais. A região do Mar da China Meridional, que é o que fica ao sul do território chinês, ali você tem 1/5 de toda a pesca mundial, 1/3 de todo o comércio internacional, grandes reservas de combustíveis fósseis, e a China domina praticamente todo aquele espaço, construindo ilhas artificiais, colocando bases militares. Os Estados Unidos têm aliança militar com a Austrália, chamada Aliança AUKUS, para vistoriar a atividade chinesa. Os Estados Unidos faz exercícios militares em conjuntos com a Coreia do Sul, alega que é para proteger a Coreia do Sul da Coreia do Norte. É nada, é para vistoriar também e ser uma espécie de base contra os chineses. Os americanos já deixaram bem claro que o principal inimigo que eles têm hoje não são os russos, são os chineses. Tanto que, por exemplo, esse movimento que a gente tem de aproximação do Trump com o Putin, eu não vejo como a tentativa de traição da Ucrânia. Eu acho que os Estados Unidos está meio que pouco se ferrando vai acontecer com a Ucrânia, né? Eles se unirem com a China. De ter essa união entre Rússia e China. Então, conseguir fazer um acordo que seja benéfico para a Rússia vai fazer com que os americanos, por exemplo, fechem acordos de exploração de minerais terras raras com a Rússia, e a Rússia tem bastante minerais terras raras. Vai fazer algum tipo de parceria para afastar os russos dos chineses, até eventualmente dos BRICS, que isso é o principal objetivo dos Estados Unidos. Então, assim, a Sanai Takaishi falando em colocar mísseis a 100 km de Taiwan, mexeu com os chineses e também agora mexeu com os russos. Só falta ela provocar a Coreia do Norte. Isso porque ela tá 1 mês no governo, hein? 1 mês no governo, já comprou briga com a China, com a Rússia e, eventualmente, aí com a Coreia do Norte. Mas você vê, né? A impressão que dá é que a galera tá sentindo que os Estados Unidos deixou de ser o xerife do mundo e tá todo mundo experimentando os limites, assim. Todo mundo vai testando um pouco o limite, porque não tem mais um xerife do mundo, aquele país que fala assim, onde tiver problema eu vou lá e resolvo. Os Estados Unidos tá preocupado com outras coisas, né? Acho que tem uma coisa muito sintomática, por exemplo, Lela, amanhã a gente vai ter uma reunião da cúpula da OTAN, de ministros das relações exteriores. Qual o tema? É a guerra Rússia e Ucrânia. Os Estados Unidos, eles criaram a OTAN em 1949, ou seja, uma organização militar criada pelos americanos. Claro que mudou de intuito durante a Guerra Fria, era lutar contra o socialismo soviético, na nova ordem mundial. Virou como se fosse uma espécie de braço armado dos Estados Unidos. Se era para ser uma aliança de defesa, a OTAN interferiu na Líbia, interferiu na Iugoslávia, né? Enfim, mudou o seu panorama. Mas é fato que o Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, falou que não vai participar. Pô, imagina isso, uma aliança militar criada pelos americanos como um braço armado dos Estados Unidos, anunciou que não vai participar. Que recado ele tá mandando, você acha? Que ele está se afastando dos europeus, principalmente. Tanto que, por exemplo, hoje a liderança europeia, no sentido militar, é a Alemanha. A Alemanha reclamou publicamente hoje, alegando que os Estados Unidos não estão mais respondendo às solicitações. O plano que foi apresentado hoje para o Putin, ele foi remendado um pouquinho ali pela Ucrânia e pelos europeus, mas ele foi desenvolvido na prática mesmo. Foi uma lista de desejos do Putin, que os Estados Unidos recebeu, conversou um pouquinho com os ucranianos, ouviu algumas demandas, e voltou para a Rússia. Cadê a Europa nesse processo? Então a Europa ela está sendo excluída. A impressão que passa hoje é que os americanos eles têm que existe uma OTAN europeia, que são os países europeus tentando se mobilizar, algum tipo de ajuda, e os Estados Unidos, que está pensando muito mais nos seus próprios interesses e tendo um foco muito maior na América Latina e na região da Ásia. Quer falar sobre migração do terceiro mundo? Só um comentário, né? A gente falou na semana passada, inclusive, do afegão que praticou o atentado contra a Guarda Nacional. E o Trump, ele deu uma declaração polêmica. Ele brecou a imigração de todos os países de terceiro mundo. Só que assim, Vilela, país de terceiro mundo é um conceito que, geograficamente falando, não é nada correto, né? Por quê? Quando a gente fala de terceiro mundo,
é muito anacrônico, isso é um conceito de Guerra Fria. País de primeiro mundo era país capitalista aliado aos Estados Unidos. País de segundo mundo eram os países socialistas alinhados com a União Soviética. E naquele contexto tinham países da Guerra Fria, né? Que eram ou socialistas ou capitalistas. Mas não tinham alinhamento direto com os Estados Unidos ou com a União Soviética. Era esse o... Isso é o país de terceiro mundo, né? Então, por exemplo, a Iugoslávia. A Iugoslávia era um país socialista, mas era comandado pelo Marechal Tito, que era um socialismo desvinculado do socialismo soviético. Sei lá, o Brasil mesmo, ele era um país capitalista, e por mais que tivesse alguns alinhamentos, mas não era um alinhamento direto com os Estados Unidos, o capitalismo americano, né? Então, esses países que estavam desalinhados com a União Soviética e Estados Unidos eram os países de terceiro mundo. Hoje em dia, Vilano, não faz sentido você falar país de terceiro mundo, porque não tem segundo mundo. Ah, mas não tem, sei lá, China, Vietnã, Coreia do Norte, são socialistas. Cada um com seu socialismo, claro, né? Mas são países socialistas, concordo. Mas é muito diferente do contexto de Guerra Fria, em que a União Soviética, os americanos tinham a intenção de espalhar o socialismo ou espalhar o capitalismo. Hoje, por exemplo, a China. A China é um país socialista. O socialismo de modelo chinês, mas é socialista. É sério que você está pagando taxa elevada em maquininha de cartão? Com a Infinity Pay, lucrar é jogo certo. Dá só uma olhada nessa maquininha Smart aqui. Ela tem as melhores taxas e você recebe na hora ou em um dia útil, o que facilita muito o fluxo de caixa aqui da loja. Essa maquininha vem com o sistema Android, que permite mais agilidade em todas as operações. Use o PDV para fazer a gestão automática do seu estoque, emitir fichas e imprimir relatórios de vendas diários. Wake up. Pix QR Code grátis direto na tela? Isso é Infinity Pay. Garanta já a sua. Aproveita que está com desconto. Até enquanto a gente estava aqui no programa, Estão me mandando coisa. É verdade ou não? Então, não sei também, porque eu tô concentrado aqui no programa, né? A gente vai ter... Eu nunca sei se é pegadinha que o pessoal tá falando aqui sobre a Venezuela ou não. Vamos checar aí se aconteceu alguma coisa, algum tipo de invasão, alguma coisa. Já temos aqui alguns materiais. Já. Sério? Ao vivo aqui? Opa. Mas antes disso, vamos falar da situação.